Oi pessoal, neste vídeo vamos explorar a carreira de delegado da Polícia Civil, um profissional essencial na aplicação da lei e na manutenção da ordem pública. O delegado é responsável por investigar crimes, gerir operações públicas e garantir que a justiça seja feita. A sua atuação é vital para a segurança da sociedade, servindo como uma ponte entre o Estado e a população, promovendo assim a confiança nas instituições. É importante ressaltar também que o trabalho do delegado não se limita apenas à investigação. Eles também desempenham um papel crucial na interação com a comunidade, ajudando a construir um ambiente de confiança e colaboração entre os cidadãos e a força de segurança e as forças de segurança. Essa relação é fundamental para o sucesso de ações preventivas e para o fortalecimento da segurança pública. Em resumo, a carreira de delegado da Polícia Civil é crucial para a manutenção de uma ordem e a proteção dos direitos dos cidadãos. À medida que a sociedade evolui, o papel do delegado também se adapta, tornando-se cada vez mais relevante. Vamos explorar mais sobre essa carreira e entender melhor suas funções e desafios. O delegado é um profissional crucial no combate à criminalidade. E dentre as funções do delegado, ele pode conduzir a instauração de inquéritos policiais. Ele é o responsável por iniciar e conduzir investigações criminais, buscando elementos que possam esclarecer a autoria e a materialidade dos delitos. Tomado depoimentos, o delegado ele tem o poder de ouvir testemunhas, vítimas e suspeitos, obtendo informações relevantes, preventivas ou outras medidas restritivas de liberdade, quando necessário para garantir a segurança pública e o andamento das investigações. Outra função dele é a colaboração com outras instituições. O delegado atua em conjunto com outros órgãos do sistema de justiça, como o Ministério Público e o Poder Judiciário, com o objetivo de garantir a celeridade e a eficácia na resolução dos casos. O delegado também pode realizar prisões quando há flagrante delito ou mandado de prisão. O delegado tem a prerrogativa de efetuar a prisão do suspeito. Essa ação deve estar de acordo com os princípios legais e respeitar os direitos do indivíduo detido. O delegado também pode requisitar perícias, como exame de laboratório, para auxiliar na elucidação dos crimes. Essas perícias são importantes para a produção de provas e fundamentos do inquérito policial. O delegado também pode elaborar relatórios e pareceres. O delegado é responsável por elaborar relatórios e pareceres técnicos que subsidiarão ao Ministério Público e ao Poder Judiciário em processos criminais. Esses documentos são essenciais para a tomada de decisões judiciais. Agora vamos falar um pouco sobre a responsabilidade do delegado. Garantir a imparcialidade. O delegado deve conduzir as investigações de forma imparcial, buscando a verdade dos fatos e respeitando os direitos fundamentais dos envolvidos. Zelar pela integridade física e moral dos envolvidos. Durante as investigações, o delegado tem a responsabilidade de garantir a segurança e o bem-estar das pessoas envolvidas no processo, como vítimas, testemunhas e suspeitos. O delegado também pode colaborar com outros órgãos de segurança pública. O delegado deve trabalhar em conjunto com outras instituições de segurança pública, como a Polícia Militar e a Polícia Federal, para garantir a eficácia das investigações. Outra responsabilidade do delegado é prestar contas de suas ações. O delegado deve ser transparente em suas ações e prestar contas de suas investigações, sendo sujeito ao controle e à fiscalização externa. E é importante salientar aqui na profissão do delegado é que para o ministro Celso de Mello, o delegado de polícia é o primeiro garantidor da legalidade e da justiça. O ministro expressou essa valoração e legitimação da carreira no habeas corpus 84548/SP. Olá pessoal, vou estar apresentando a vocês alguns pré-requisitos para ser um delegado de Polícia Civil. O primeiro deles é você ter uma formação acadêmica
no nível superior e ter um diploma em Direito, ter experiência profissional, que geralmente é necessário ter uma experiência prévia na área de polícia que costuma ser de 3 a 5 anos como agente policial. Ter uma idade mínima, porque na maioria dos concursos exige que você deve ter pelo menos 18 anos e alguns estipulam um limite máximo. Aptidão física e mental. Deve passar por exames de aptidão física e mental para garantir que está em condições de exercer a função. Condições legais, quer dizer que você deve ter ficha limpa, não pode ter antecedentes criminais ou condenações que impeçam o exercício da função pública. Aprovação em concursos públicos, especificamente na área de delegado. Esses são os pré-requisitos para você que deseja ser um delegado de Polícia Civil. Boa noite. Eu vou falar sobre os desafios da profissão de um delegado civil, que inclui a carga de trabalho intensa, porque a quantidade de casos e a pressão para resolvê-los pode ser imensa, pode ser diversos casos, inúmeras ocorrências. Também podemos falar sobre inclui a gestão de conflitos, a gestão de conflitos, porque lidar com situações de alta tensão e conflitos interpessoais é comum nesse meio. Também podemos falar sobre as decisões críticas, porque tomar decisões que podem impactar vidas requer julgamentos e responsabilidade. Então, cada decisão, cada julgamento que o delegado venha tomar requer toda uma análise e uma grande responsabilidade para cada decisão. Também podemos falar sobre os recursos que são limitados, que muitas das vezes os delegados enfrentam a falta de pessoas e equipamentos, enfrentam a falta de pessoas, que seria o quadro reduzido, e que acaba, como é que eu posso dizer, sobrecarregando toda a corporação, e a falta de equipamento para poder executar o trabalho com uma boa qualidade. Também é uma complexidade das investigações, porque os casos podem envolver múltiplas jurisdições e questões legais complicadas. Também tem a expectativa da sociedade, porque há uma pressão por resultados, e a expectativa e transparência pode ser desafiadora nesse meio, porque a sociedade espera que toda a corporação e o delegado entregue um resultado rápido e com uma boa qualidade. Então, isso cria uma pressão no meio da corporação. Também o principal ponto é a saúde mental, que deve ser cuidada, porque acaba afetando muito nessa carreira, porque o estresse acumulado pode afetar a saúde emocional e mental ao longo do tempo. Então, todos têm que estar com a saúde mental em dias, porque para executar e entregar o trabalho com uma boa qualidade, com eficiência, tem que estar bem para estar entregando o trabalho com uma boa qualidade. Vamos falar sobre a remuneração e os benefícios dos delegados no Brasil. Os delegados de polícia têm um papel crucial na segurança pública e a sua remuneração reflete a importância dessa função. Em média, o salário de um delegado pode variar bastante, dependendo do estado e da experiência. No entanto, podemos dizer que a faixa salarial gira em torno de 10 mil a 20 mil mensais, podendo ser ainda maior em algumas regiões. Além do salário, os delegados também recebem uma série de benefícios. Entre eles estão as gratificações por desempenho, que podem aumentar a remuneração. Também tem direito a auxílios, como auxílios alimentação e auxílio transporte, que ajudam a cobrir despesas do dia a dia. Como um delegado contribui para a sociedade? Primeiro, o combate ao crime. O delegado é quem lidera as investigações, identifica suspeitos e recolhe provas. Essa atuação direta ajuda a prevenir e reduzir a violência.
garantindo a segurança da nossa comunidade é um trabalho fundamental. Mas não para por aí. O delegado também tem um papel crucial na proteção dos direitos humanos. Ele deve assegurar que todos, sejam vítimas ou suspeitos, tenham seus direitos respeitados durante as investigações. Isso evita abuso de poder e garante que o processo legal seja justo e transparente. E tem mais. Muitas vezes, o delegado atua como mediador de conflitos na comunidade. Ele ajuda a resolver problemas antes que eles se tornem situações de violência ou crime. Essa mediação é essencial para manter a paz e a harmonia entre as pessoas. Por último, mas não menos importante, está a garantia da justiça. O delegado é responsável por elaborar inquéritos que vão para o judiciário, assegurando que as pessoas que cometem crimes sejam responsabilizadas. Isso é fundamental para a confiança da sociedade na justiça. Então, da próxima vez que você pensar em um delegado, lembre-se, ele é um pilar da nossa segurança e justiça. E sua atuação vai muito além da investigação de crime. Vamos valorizar esse trabalho tão importante. Por fim, para concluir esse nosso trabalho acerca da atividade primordial do delegado civil, não podemos esquecer que ele é um componente, um servidor público primordial de acesso à justiça, do cidadão brasileiro. Muitas vezes é por meio do delegado civil que um cidadão tem acesso a esse importante pilar da cidadania, do direito civil, que é o acesso à justiça. Eu gostaria até, para finalizar, citar um exemplo que foi percebido por mim, na verdade, da minha convivência, de uma agressão que ocorreu, uma agressão doméstica que ocorreu com uma mulher. Então, nessa conjuntura, o delegado, especialmente a delegada de Polícia Civil, porque é o que deseja a Lei Maria da Penha, que essa mulher seja assistida e tenha esse primeiro diálogo com a delegada mulher, que vai ter mais sensibilidade para a condução desse procedimento. O Supremo Tribunal Federal, em 2022, placitou, ou seja, aprovou, validou uma lei que o Congresso havia promulgado, alterando a Lei Maria da Penha, de modo que, caso não houvesse, não haja um juiz na comarca da região dessa mulher, o delegado de Polícia Civil pode fazer as vezes desse juiz e decretar a prisão imediata desse agressor, desse suposto agressor, de modo que o afaste do convívio dessa mulher. Então, esse importante passo, dado pelo Legislativo e placitado pelo Poder Judiciário, na voz do guardião maior da Constituição Federal e protetor das minorias, o Supremo Tribunal Federal, foi um ADI 6138 de 2022, demonstra, de fato, a importância do delegado civil para a sociedade brasileira, sobretudo no que diz respeito à efetivação plena da cidadania, porque a cidadania depende, de fato, que o cidadão tenha acesso amplo aos direitos civis, políticos e sociais. Então, o acesso à justiça é uma dessas garantias. Boa tarde, me chamo Delegado Azevedo. Eu trabalhava como perito criminal há 15 anos, e nesse tempo, como perito criminal, eu trabalhava praticamente dentro do processo penal na questão de produção de provas, de vestígios, para ajudar o delegado de polícia, na realidade da Polícia Civil, a produzir vestígios, interpretar vestígios e produzir vestígios que levasse à materialidade e autoria do crime investigado. Nessa época também eu tive contato realmente com o trabalho do delegado de polícia, que a função do delegado de polícia, ele é a primeira autoridade judicial
não é judicial, a atividade administrativa, mas que tem um cunho judicial, que é a primeira autoridade que, como é que se diz, tem contato em primeiro momento com o crime, né? A partir da ocorrência do crime, chega para a Polícia Civil e o delegado de polícia é que toma as primeiras medidas de polícia judiciária. No que tange a constituição de um flagrante, né? Um flagrante ele ocorre quando de pronto, né, existe a materialidade e autoria delitiva definida e quando o suspeito é pego, geralmente dentro daquelas situações do artigo 312 seguinte, do Código de Processo Penal, né? Logo depois de cometer o crime ou que for perseguido depois do cometimento do crime, essa perseguição, a doutrina defende que tem uns que falam que são 24 horas, outros falam que até o momento, né, que se cesse a perseguição, porque já houve flagrantes que demoraram 3 dias, enquanto não para a perseguição, cabe o flagrante, independente do tempo de ocorrência do crime, né? Além dessas, o crime pode ocorrer, né, com autoria definida ou indefinida. No caso de autoria indefinida, é lavrado o procedimento apropriado, que é o inquérito policial. Né? No inquérito policial que se começa a produção das provas, a oitiva de testemunha, a produção da perícia. O delegado quem é o grande presidente do inquérito policial, né? Que tem inquérito que é muito demorado, tem outros que são mais rápidos, a depender do tamanho, da quantidade de testemunhas a serem ouvidas e a quantidade de prova pericial a serem produzidas. Além das provas periciais, existem provas que são produzidas pelos investigadores de polícia judiciária, né? Através de interceptação telefônica. Existe um arcabouço muito grande de conteúdo probatório que nos dias de hoje são produzidos pela polícia judiciária. E geralmente o que motivou realmente a seguir essa carreira de delegado foi a questão de ser uma profissão que o delegado não fica só atrás do gabinete, atrás da mesa, despachando, né, de forma fria, com documento e tal, porque a carreira existe a questão da gente também ir para operar em campo, né, para executar as missões. Então é bem dinâmica, nunca um dia na delegacia é igual ao outro, sempre tem coisas novas. Então essa questão aí eu fiquei muito entusiasmado, porque as outras carreiras jurídicas são mais monótonas, né? Fica mais em contato com papel, com testemunha, não vai muito para campo como é a polícia. A polícia eu acho que é mais completa, né? Aí tem outra pergunta que vocês fizeram aqui: quais são os maiores desafios do dia a dia do delegado? Eu acho que um dos maiores desafios é a questão da gente ter discernimento, estudar bastante para tentar aplicar a teoria na prática, para conseguir bons frutos, bons resultados, de forma que a gente chegue a uma autoria com firmeza, com todo o conteúdo probatório bem estabelecido, de forma a não produzir injustiça, né? Porque eu acho que uma das falhas principais da polícia judiciária é se o delegado não for imparcial e não for diligente e como você vê, são raras as vezes que ocorrem, como é que se diz, erros e pode levar um inocente para a cadeia. Isso aí eu acho que é um dos piores, dos maiores desafios da gente sempre estar ali atento para não passar nada, para que a gente no final possa chegar a um indiciamento, né, forte, contundente, com prova e um indiciamento justo, de forma a ajudar ao Ministério Público a efetuar a denúncia e ao Judiciário a efetuar um julgamento dentro que a sociedade espera. Tem outra pergunta aqui: qual a realidade do trabalho? Como a realidade do trabalho difere da imagem que as pessoas realmente têm da profissão? Realmente, a realidade é uma coisa que as pessoas veem,
são outras, né? Mas existe, eu acredito que existe, em relação ao delegado de polícia, como é uma profissão que é muito citada em documentário, em filmes, né? São vários filmes, vários documentários, várias reportagens que realmente falam da função do delegado. Então, na prática, o que difere mesmo da realidade, que a gente é a questão da estrutura, né? A estrutura em termos de viatura, em termos de tecnologia e tal, que na mídia chega de um jeito, e na verdade, quando a gente vê, não são todas as delegacias que têm aquela estrutura, né? Delegacias de cidades maiores geralmente são mais equipadas, e delegacias de cidades menores geralmente são mais deficitárias, né? Mas eu acho que isso aí está diminuindo, né? O governo vem tentando em relação a isso, reestruturando, pelo menos aqui na Bahia, tem reestruturado bastante, melhorado bastante a questão da estrutura da Polícia Civil da Bahia. Que conselho daria, outra pergunta, né? Que conselho daria para quem está pensando em seguir a carreira? Né? A carreira da Polícia Judiciária é uma carreira intermediária da estrutura de carreiras jurídicas, né? Em relação a quem for pensando na questão salarial, é a menor que tem, né? Que Ministério Público e Poder Judiciário ganham mais, são mais estruturados e tal, tem mais prerrogativas. Então, quem anseia mais pela questão financeira, a questão de ter uma carreira mais que fique em gabinete, não sai e tal, e não tem uma cobrança maior, eu acho que a polícia judiciária é mais por vocação mesmo, quem gosta mesmo da profissão. Quem vai procurando outras situações, eu não aconselho a fazer para delegado de polícia, não. Quais as mudanças que notou na carreira de delegado ao longo dos anos e como isso afetou o seu trabalho? O que eu venho notando ao longo dos anos, a questão das mudanças, eu acho que houve várias mudanças a nível legislativo, umas para melhor e outras para pior. Eu acho que essas mudanças para pior, eu acho que eu avalio como uma das piores a questão da audiência de custódia, que eu não concordo com a audiência de custódia, da forma como é feita, entendeu? Eu acho que essa mudança impactou muito, tanto para a carreira jurídica como para todas as outras carreiras da persecução penal, como o Ministério Público, Poder Judiciário e tal. Porque muitas pessoas têm saído de forma muito simplória, né? Pega o cara agora de manhã, quando é de tarde o cara já está na rua. Então eu acho que uma das piores mudanças foi a questão da audiência de custódia, da forma que está projetada, da forma que está sendo executada atualmente. Não concordo. Como outras benesses aí que houve para a criminalidade, como, né? A gente sabe que no Brasil quem produz as leis são principalmente a lei penal, a Câmara dos Deputados com os senadores, né? Então, para a gente mudar essa situação, a gente tem que começar a pensar em votar melhor, né? Dentro dos nossos anseios, como um cidadão e como pessoa. Então, basicamente é isso, né? Basicamente é isso. Se tiverem mais perguntas, me mandem depois. Um abraço, fiquem com Deus.